Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Quero então chamar o pastor Davidson para que esteja aqui conosco. Cadê o pastor Davidson? Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui na luta, né? Esperando o melhor de Deus, né? Que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. O pastor Davidson hoje vai continuar. O tema hoje é um tema polêmico, né? É um tema que de fato precisa aí de esclarecimento. Ele já disponibilizou até o material que, se você quiser, a gente pode compartilhar contigo. E primeira mão, hein? Posso falar agora ou falo depois, pastor Davidson? Fica à vontade. Pode falar Fica à agora. vontade? Então, deixa eu Isso. compartilhar com você. Nós já estamos aí pensando na possibilidade de logo assim que encerrar esse conteúdo sobre casamento e família, nós falarmos sobre o livro de Abacuque. Olha, esse livro aí de suma importância. Nós estamos pensando, já está tudo alinhavado, só estamos aguardando Deus selar, mas tudo indica que ao final, na semana que vem, nós continuaremos ainda para fazer o encerramento do livro, né? Casamento e Família. Tá aqui, ó. Uhul. Casamento judaico, a ética do casamento judaico. A gente encerra, se Deus quiser, na semana que vem. Se você ainda não adquiriu o seu, ainda dá tempo para você adquirir o seu. Se você quiser, também tem outro livro que o pastor Davidson escreveu. Opa, aqui, ó, Salmo 23, olha, revelações do Salmo 23. Então, você tem a oportunidade aí de poder adquirir. E deixa eu falar, hein, uma coisa, hein? Para você que mora aqui no Espírito Santo, se você quiser adquirir, se você fizer aí contato com o pastor Davidson hoje, se você alinhavar tudo com ele hoje, eu estou recebendo visita no próximo final de semana, eu consigo trazer a custo zero com relação ao frete, hein? Custo zero em relação ao frete, hein? Mas você tem que falar com o pastor Davidson ainda hoje. Qual é o contato, pastor Davidson? Isso aí, o contato para que você possa adquirir um desses dois livros é 021 998 58 5402. Mas precisa falar rápido, porque ambos os livros estão esgotados já, mas eu já encomendei a reimpressão do Salmo 23 e tem apenas uns poucos exemplares desse da ética do casamento judaico. Então, você precisa me falar com alguma antecedência para eu poder dizer para você se já temos o livro ou não para poder enviar. Mas faça Viu? contato, vai ser bênção para a sua vida. Joia, joia, joia. Então, até sexta-feira eu consigo, até sábado eu consigo que esse livro chegue aqui. Mas, você tem que falar até hoje, mais tardar até amanhã. Faz contato com o pastor Davidson e aí alinha tudo com ele. E depois ele só vai falar, pastor Adson, eu tenho aqui 3 entregas aí para o Espírito Santo. Como é que a gente faz aí? E aí eu vou dar os caminhos, tá bom? E agora, sem mais delongas, né, pastor Davidson, fique à vontade para que a gente possa, então, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração sobre esse tema tão oportuno, tão importante. Bom dia, Neise. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que bom tê-la aqui conosco. Bom dia, minha irmã, bom dia a todos.
Vamos falar então hoje sobre esse tema, né, que é um tema transversal, que é um desdobramento do que temos falado aqui sobre o lugar da mulher, né, na sociedade bíblica. Então, já terminamos o conteúdo do capítulo, esse que é o último capítulo do livro da Ética do Casamento Judaico. E vamos então fazer um desdobramento, falando hoje sobre machismo e feminismo à luz da Bíblia. Não é um material muito exaustivo, mas ele dá uma noção do que a Bíblia realmente ensina sobre esse tema aqui, que é polêmico, né? Ainda é um tema atual e polêmico para hoje. Então, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo e semana que vem, se Deus quiser, a gente termina com a conclusão do livro e partimos então para o nosso próximo tema, né? A nossa próxima série de estudos e mensagens acerca do livro de Abacuque. Bom, vamos começar colocando nome aos termos, né? Definindo os termos. Primeiro temos que entender o que é o machismo, tá? Machismo é o comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os dois gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. O machista é o indivíduo que exerce o machismo, né? É aquele que então faz esse ato aqui de recusar a igualdade. Em um pensamento machista existe um sistema hierárquico, entre aspas, aqui, né? De gêneros, onde o masculino está sempre em posição superior ao que é feminino. Ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são superiores, entre aspas, às mulheres, né? Então, sim, esse pensamento aqui, ele é um pensamento muito antigo, né? É um pensamento preponderante ao longo da história universal, em que o homem, por ter o poder da força, devido à sua constituição física, às questões hormonais, ele acabou dominando as mulheres, sempre tidas culturalmente como o sexo mais frágil, né? Eu particularmente discordo desse pensamento, não apenas em questão de força, né? Porque de fato as mulheres são menos fortes do que o homem pensando em força física. Mas se você for pensar em termos de maturidade, de força, força até força de caráter, força de foco, né, numa atitude, as mulheres elas conseguem superar os homens em muitas questões, né, ter aquela força de vontade para conseguir alguma coisa, para lutar por algo. A força da mulher ela é muito grande. Os homens é que não percebiam isso antigamente, né? Então o machismo, ele, infelizmente, ele existe. Ele é uma anomalia social e psíquica também, né? Onde o homem subjuga a mulher, usando a sua força, força física, né? E tentando reduzir a mulher no seu real valor, que é muito alto, é muito grande, né? Então, os homens precisam aprender a deixar de lado esse pensamento, até mesmo enraizado na cultura, né? O pensamento machista. Ele é errado. Esse pensamento é pecaminoso, ele é contra a vontade de Deus. E a gente vai ver aqui alguns versículos da Bíblia que nos mostram isso. Vamos ver o quanto, de fato, a Bíblia demonstra qual o lugar e a posição do homem e da mulher com respeito ao modo como Deus nos enxerga, ao modo como Deus nos fez. Deus criou a humanidade, criou tanto o macho quanto a fêmea, né, como veremos aqui, com características próprias de cada gênero sexual, mas também com particularidades em termos de constituição física, psicológica. Mas vamos ver como que a Bíblia de fato enxerga essa questão do posicionamento tanto do homem quanto da mulher na sociedade, né? Como que a Bíblia enxerga isso. Bom, então o machismo é isso, né?
essa deturpação no pensamento é que o homem recusa a igualdade de direitos e deveres. Olha só, direitos e deveres. É claro que na constituição social, né, de uma sociedade, homens exercem um papel e mulheres exercem outro papel, que são diferentes, né? Por causa até mesmo das qualidades e defeitos de cada gênero sexual. Agora, é importante a gente perceber que, apesar dessa diferença, direitos enquanto seres humanos e deveres enquanto seres humanos, de um modo geral, existe sim igualdade. É como veremos aqui também no que a Bíblia nos ensina, né? Mas aí temos o extremo oposto, temos o outro lado da moeda. Uma reação também, na nossa opinião, uma reação exagerada, especialmente o modo como se configura hoje esse movimento, né? Que é o movimento feminista, tá bom? O feminismo, portanto. O feminismo é um movimento social, filosófico e político que tem um ideal contrário ao do machismo, pois luta pela igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Graças às reivindicações feministas, as mulheres conquistaram durante o século XX direitos que antes eram garantidos apenas para os homens, como o divórcio, o voto em eleições, concorrer a cargos do governo, entre outros direitos também. Então, é bom a gente entender aqui que, do ponto de vista histórico, o feminismo ele foi muito positivo. Ele, de fato, foi uma luta que as mulheres travaram com muito foco, com muito empenho, né, para estarem, de fato, mostrando para os homens que eram machistas, né, homens machistas, de que elas têm lugar, sim, na sociedade, elas têm muito a contribuir. E elas têm, inclusive, igualdade de direitos e deveres. Não que elas sejam realmente iguais aos homens. É claro que não. A constituição física de homens e mulheres são diferentes. Embora haja exageros, né, nesse esforço pela busca da igualdade entre mulheres e homens, e esses exageros são facilmente perceptíveis, inclusive no movimento feminista de hoje em dia, que ele é mais um acampamento político do que propriamente social e filosófico. Porque os movimentos feministas de hoje, elas, na verdade, não lutam pela igualdade propriamente das mulheres de um modo geral, mas elas escolheram um lado político, não é? E acabam exagerando, querendo mostrar que, na verdade, as mulheres são superiores aos homens. Essa também é uma deturpação. Tanto o homem não é superior à mulher, quanto também a mulher não é superior ao homem, tá? Mas temos aqui qualidades de um e de outro gênero sexual, e essas qualidades precisam ser percebidas, respeitadas, e conforme a gente vai perceber aqui no ensino bíblico, essa diferença de um e outro é para complementação, porque o homem não consegue ser perfeito sozinho. Assim como a mulher também não consegue ser perfeita sozinha. Por isso que Deus olhou para Adão, onde só existia Adão no Éden, e entenda, era um ambiente perfeito. Lá no Éden, era um ambiente perfeito, totalmente climatizado, tudo perfeito, mas Adão não se sentia completo. Deus então cria a mulher para completá-lo. Entende? Mesmo observando os animais, o restante da criação, o homem não achou para si companheira que fosse idônea, que fosse equiparada a ele, né? Claro, entre os animais não existia, né? Embora a constituição física seja até muitas vezes parecida com a do ser humano, mas não havia equiparação. Precisou que Deus criasse a mulher, não é? Para que houvesse equiparação, porque um e outro são iguais. São diferentes em alguns aspectos, mas são iguais em termos de equiparação enquanto seres humanos. Portanto, tendo direitos e deveres também iguais, né? E mesmo na história bíblica, como a gente também já estudou no meu livro, né? A gente percebeu o quanto essa deturpação machista, principalmente, esteve enraizado, entranhada na visão da própria construção, né, da sociedade
dos povos antigos, especialmente também o povo judeu, né, na antiguidade. Claro que isso era uma deturpação, né? Embora oficialmente a Bíblia não desse respaldo inicial para isso, mas acabou desgringolando para o machismo. Então, a luta das mulheres nesse movimento feminista lá no começo, ela teve objetivos nobres e alguns deles foram de fato alcançados, né? E as mulheres hoje têm de fato por direito essa conquista histórica de poderem votar, de poderem escolher uma profissão que fosse adequada e não apenas ter essa obrigatoriedade de ser apenas dona de casa, né? Isso é muito positivo para a sociedade e para as mulheres também, de modo geral. E se o homem também não for machista, ele também vai entender de que conquistas como essas também são boas para o homem, desde que ele não tenha esses preconceitos do machismo, tá? O problema é quando se exagera. Tanto o machismo é um exagero do homem, quanto o feminismo se tornou hoje um exagero da mulher também. Quando a mulher quer subjugar o homem, né? A mulher muito empenhada no movimento feminista ainda hoje, como eu já disse, ele tem mais cunho político do que propriamente filosófico ou social, acaba achando que todo macho, todo homem é um porco chauvinista, não é? Ao ponto da gente também ter visto na própria cultura esse movimento dos homens estarem mutilando a sua própria masculinidade. Alguns homens, entre aspas, né, chamados de feministas, né, que mutilam a sua própria masculinidade e até alguns até dizem que ele é um homem em desconstrução, como vimos também recentemente na cultura aqui no Brasil, né? Um personagem cultural falando isso. Então, é muito triste a gente ver o quanto tanto a feminilidade das mulheres quanto a masculinidade dos seres do homem, né? Do homem, isso está se perdendo, isso está se dissolvendo na sociedade, a ponto de acontecer o que se chama hoje disforia de gênero. O que é uma disforia de gênero, né, para os especialistas, né, especialmente da psicologia? Seria uma inadequação do homem ou da mulher de entenderem que eles nasceram com o gênero errado. E então querem fazer uma reconstrução do gênero que ele acha que deveria ter, ou que ela acha que deveria ter. Daí veio os movimentos de transexualidade, não é? Que do ponto de vista bíblico, ele não tem respaldo, tá bom? Apenas tem respaldo social, também com essa pegada mais psicológica do bem-estar do indivíduo, e a gente não quer entrar no mérito dessa questão. Nosso objetivo aqui é pensar do ponto de vista bíblico, tá? Então, tanto o machismo é condenado pela Bíblia, quanto o feminismo exagerado também é condenado pela Bíblia, assim como essas questões que envolvem a disforia de gênero. Também não há respaldo bíblico para esse tipo de movimentação social, psicológico, cultural no dia de hoje, tá bom? Há uma, há uma questão política envolvendo, né, esse tipo de ênfase que se dá na sociedade hoje, mas não convém aqui tratarmos desse tipo de assunto, tá bom? Bom, então, machismo e feminismo, como vimos, não tem base bíblica, eles são exageros da sociedade e precisamos, como cristãos, também nos posicionar, tá bom? Bom, com respeito ao que a Bíblia ensina sobre esses exageros, né? A Bíblia ensina que há a plena igualdade do homem e da mulher na criação e também na redenção. Essa igualdade ela é plena no que diz respeito à criação, portanto, na própria noção de ser, né, do homem e da mulher, que a gente chama em filosofia de ontologia, não é? Que é essa compreensão do ser humano, de quem o ser humano é, como ele se entende como ser humano no mundo, não é? Esse é o aspecto de estudo chamado de ontologia. Tem a ver com o ser.
Então, na ontologia, a criação nos mostra a plena igualdade. E também na redenção, no que diz respeito à salvação espiritual. Não é? Também não há diferença entre homem e mulher. Agora, é claro que nos aspectos práticos da vida, os gêneros têm sim diferenças, é lógico. Fisicamente, hormonalmente, psicologicamente, tudo isso você percebe a diferenciação, sim, entre homem e mulher. Você falar qualquer coisa diferente disso é ser, inclusive, anticientífico, porque a ciência reconhece apenas dois sexos, certo? Do ponto de vista hormonal, tá? Aqui nós estamos entrando no aspecto psicológico, ou mesmo dessa movimentação político, partidária e até essa movimentação propriamente social, não é? Bom, temos alguns versículos aqui que falam sobre essa plena igualdade do homem e da mulher, no que diz respeito à criação e também à redenção, a nossa história de salvação, né? Vamos ver aqui, de modo geral, esses versículos, tá bom? São vários aqui, e vamos entrar pormenorizadamente em alguns deles mais à frente, tá? Vamos ver então esse primeiro bloco aqui no livro de Gênesis, sobre como a Bíblia enxerga homem e mulher, não é? Você pode ver na sua tela aí, ó. Gênesis 1, 26, para começar, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então temos aqui essa primeira perspectiva da criação, onde Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e o texto faz muita questão, né, de estar falando aqui no versículo 27, homem e mulher os criou, e veremos aqui o que significa essa expressão na língua hebraica, né, que é o original, a língua original em que o Antigo Testamento foi escrito. Agora vamos ver Gênesis 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O homem aqui é apenas Adão, né? O macho aqui, né? Que não esteja só. Falei uma ajudadora idônea para ele, tá? Então isso aqui é muito importante, é o versículo que também veremos com detalhe mais à frente. E versículo 23, capítulo 2, versículo 23, e disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto o homem foi tomada. Né? Também veremos esse versículo aqui mais à frente. Por fim, o capítulo 5, versículos 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Tá? Novamente aqui, ó, do ponto de vista ontológico, né, na criação, chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Os dois foram criados. Né? Tudo isso à semelhança de Deus. Né? Então, essa primeira leva de versículos aqui nos fala já de cara sobre o aspecto da criação, a plena igualdade do homem e da mulher. Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12. Dois versículos apenas, né, que nós vemos aqui. Todavia, nem o homem e nem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, está bem falando aqui em termos ontológicos, em termos de qualificação do ser, né, como ser humano. Tudo igual também, não é? Embora a mulher proceda do homem, mas o homem procedeu de Deus. Então, há uma hierarquia de subordinação aqui, do ponto de vista de papéis sociais, né, na sociedade. Então, existe sim uma questão de subordinação,
mas uma subordinação em amor, tanto do homem para com Deus quanto da mulher para com o homem. Não é? É uma subordinação relativa e em amor, tá bom? Apenas no que diz respeito ao cumprimento de papéis sociais. É nisso que consiste esse conceito bíblico da subordinação. O que passa disso é mutilar tanto o sentido bíblico quanto também abrir a margem, né, para uma deturpação social e até bíblica, né, como o machismo, né, como muita gente entendeu errado antigamente. Bom, agora a última passagem, isso aqui diz respeito à salvação, né? A redenção. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui tem um contexto, né, uma delimitação de contexto que se refere à salvação, à redenção. Portanto, a mulher não tem menos condição de ser salva do que o homem, tá bom? Tanto o homem quanto a mulher são iguais no que diz respeito ao alcance soteriológico, né, o alcance da salvação, tá bom? Então, esses, de modo geral, são os versículos que nós separamos aqui para entendermos a plena igualdade do homem no que diz respeito à criação, homem e mulher, né? Quanto também com respeito à redenção, à salvação do ser humano, a soteriologia bíblica, tá? De modo muito geral, são esses os versículos aqui. Vamos agora entrar pormenorizadamente em alguns deles, tá bom? E como o pastor Aderson disse, você também poderá solicitar a ele o PDF, esse PDF que eu estou usando aqui, para você ter em casa os versículos e os conceitos que estão aqui apresentados. Então, o primeiro texto que nós já lemos é justamente Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, temos aqui alguns destaques que eu coloquei aqui nesse nosso slide, né? Então, você vai ver aqui as palavras em amarelo no versículo, que foram destacadas aqui, para que entendamos como aparece no hebraico e também o significado, né, dessas palavras aqui no original. Então, primeiro verbo criar, né? Criou. Aqui o verbo criar. Em hebraico, bará, é o verbo bará. Criar do nada. Apenas Deus, ele é admitido nesse verbo aqui como o agente dessa criação, desse tipo de criação. A palavra bará em hebraico aparece lá em Gênesis 1, versículo 1, que diz, criou Deus, criou Deus o homem, né? Criou Deus ali os céus e a terra. Então, a gente vai perceber que é esse mesmo verbo utilizado, ou seja, Deus agindo diretamente na criação, e sendo apenas ele o agente desse ato de criar, tá? Quando se usa em hebraico a palavra bará, apenas Deus é o agente da criação, porque realmente traz essa ideia de criar do nada, sem matéria pré-existente. É uma criação eminentemente divina e o ser humano não tem condição de criar nada que seja do nada, né? Que seja sem matéria pré-existente, tá? O homem apenas transforma o que já existe na natureza. Ele pode transformar, tá? Deus é aquele que cria, que torna concreto algo que era abstrato sem nenhuma matéria pré-existente. Essa é a ideia do verbo bará, em hebraico, criação do nada, tá ok? Então é interessante que tanto Deus usou, o texto bíblico, né, usou o verbo bará para se referir a Deus, criando do nada toda a criação, quanto também o homem e a mulher. Né? Olha que interessante, né? Deus usando também esse verbo criar, mas embora a criação do homem e da mulher tenha tido matéria pré-existente, né? Mas o fato é que criar o homem dessa maneira, ainda que usando o pó da terra, essa matéria pré-existente, só Deus é que tem poder para fazer. Por isso que o ser humano, ele pode tentar fazer clonagem, mas mesmo a clonagem humana é feita de material genético pré-existente. Criar do nada, realmente, só Deus é que pode fazer. Né? Ainda que de modo indireto, né? como ele fez para criar o ser humano. Primeiro ele fez do nada o pó da terra. Depois, com o pó da terra, a matéria pré-existente, ele criou Adão.
E depois de uma parte, né, a costela de Adão, Deus então criou Eva. Então é muito interessante a gente perceber esse modus operandi que Deus usou para poder dar curso à criação. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. A outra palavra também de destaque aqui é a imagem de Deus. A palavra imagem, em hebraico é tselem. Tselem, né? Imagem aparece a projeção. A ideia aqui é a projeção de uma imagem imperfeita. É uma projeção imperfeita de quem Deus é. Então, de fato, quando Deus criou o ser humano, ele o fez a sua imagem, ou seja, uma projeção dele aqui na Terra. Quando você entende esse conceito de tselem, imagem, né, e semelhança, então você vai perceber que por isso que Deus ele é tão contra, e a Bíblia fala tão massivamente contra a característica do homem, né, do ser humano, de criar imagens de adoração, seja do próprio Deus ou seja de um outro Deus. E o motivo é muito simples, quando você entende esse conceito. Porque para você poder projetar Deus de modo que você enxergue um objeto inanimado com uma estátua de adoração, não representa Deus, porque Deus é o Deus vivo. E ele próprio já providenciou a representação visível para esse mundo de quem ele é, que é uma projeção de qualidade inferior, mas assim, ainda assim, uma projeção de fato e mais condizente com a realidade de quem Deus é, que é o próprio ser humano, o ser vivo andando aqui na Terra. Entende? Então, por isso que não podemos fazer imagens de escultura para representar Deus ou para adorá-lo usando essas imagens.
usando esses talismãs, entre aspas, né, para adoração. Não é necessário nada disso, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, como Jesus mesmo disse lá em João capítulo 4. Tudo isso é por quê? Porque Deus mesmo já providenciou uma forma de projetar a sua imagem aqui na Terra para que a gente enxergue como Deus é, quem Deus é e como Ele é, que somos nós, os seres humanos. Olha que interessante, né? O próprio Deus já providenciou essa projeção de sua imagem aqui na Terra. Por isso, a Bíblia é tão contra a adoração a deuses. Ou mesmo você fazer, né, imagens para poder cultuar a Deus, tá? Então, Tselem, imagem, aparece a projeção de quem Deus é, ok? Palavra macho também está destacada aqui, né? Macho e fêmea, né? Macho. Hebraico zakar. Zakar é macho mesmo, né? Tanto para homem quanto para animal. Então aqui está enfatizado com a palavra zakar, está enfatizada essa ideia de gênero masculino, tá? Aqui não é homem de modo genérico. Muito menos o que culturalmente o pessoal está dizendo hoje do homem desconstruído. Não tem que desconstruir o homem. Você não tem que mutilar o fato do homem ser macho, não é? Não tem que menosprezar isso. O homem macho não tem que ter vergonha de ser macho. Na verdade, ele tem que aproveitar as qualidades que Deus deu a ele por ter sido criado macho, para, de fato, cumprir o seu papel social dentro do casamento, dentro da sociedade e dentro também da sua própria vida. Isso faz o homem ser feliz. Quanto mais a gente vai criando algum tipo de instabilidade emocional, porque alguém foi criado, um ser humano, nessa qualidade de ser macho, não é? Isso vai prejudicar a própria pessoa, porque essa disforia de gênero acaba trazendo qualquer tipo de infelicidade ao ser humano por se sentir sempre incompleto e se sentir sempre sem se encaixar na própria sociedade, não é? E isso cria, inclusive, situações de patologia emocional. Então, a palavra zakar é uma ênfase na língua hebraica para essa ideia do macho. Então, Deus criou Adão macho, tá bom? Não tinha que escamotear ou que esconder, não, é macho, e pronto, e ponto final, né? Isso está muito claro na Bíblia. Também a palavra fêmea, em hebraico, nekevá. Nekevá, em hebraico, é fêmea, mulher, que é a mesma, tanto para a mulher mesmo, né, ser humano, quanto para animal também. Então, macho e fêmea, Deus criou nessa qualidade aqui de criação bará, de criação do nada, tá? Então, essa é a projeção da criação de Deus para o ser humano, tá bom? É uma criação física, uma criação também com aspectos psicológicos, que são, né, aspectos emocionais e espirituais. Então, por que essa luta toda para desconstruir o que Deus construiu, né? Está muito claro aqui. Macho e fêmea, tá bom? Não tem o que discutir aqui. Foi assim que Deus fez. O que passa disso é tentativa humana de tentar enxergar algo além do que, de fato, o que Deus fez. Deus só criou dois sexos e ponto final. Entendeu? Muito bem. Aqui nós temos uma imagem que até usei em lives anteriores, né, em aulas anteriores, com respeito à imagem de Deus projetada no homem e na mulher dentro do casamento. Como a gente está vendo aqui, né, há uma complementação do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, não é? Ambos os sexos se encaixam perfeitamente. Deus fez assim. Qualquer coisa fora desse encaixe não dá liga, né, digamos assim, entendeu? É claro que pode ser que alguém esteja assistindo essa aula aqui, mas espera aí, eu me sinto mais feliz buscando, né, um gênero diferente. Ok, você pode
se sentir assim, você pode se sentir atualmente mais feliz dessa maneira, né? Ninguém está aqui criticando o seu estilo de vida. O nosso objetivo aqui não é criticar o estilo de vida de qualquer pessoa, mas é mostrar o que a Bíblia fala, tá? Então, uma coisa é você dizer que você é mais feliz assim, você escolheu esse estilo de vida para você. Outra coisa é você dizer que a Bíblia, ela dá a entender que existe sim uma, uma outra forma de se entender que não seja essa dos dois gêneros, né, que a Bíblia ensina. Aí a gente vai entrar numa questão que diz respeito aos dados do que a Bíblia mostra, tá? Então, nós temos aqui duas palavras em hebraico, que são palavras genéricas para homem e para mulher, tá? São as palavras mais comuns. Não como nós vimos lá, para macho e fêmea, né? Ali já está designando mesmo a questão dessa diferença dos sexos, né? Aqui nós temos também uma diferenciação dos sexos, mas de um modo mais geral, né? Ish é uma palavra que significa homem, tá? Ish. Isha é uma palavra em hebraico que significa mulher. Perceba que Ish e Isha, no caso Isha, é uma palavra derivada de Ish, tá? Portanto, a Isha é uma palavra parecida com Ish, mas com aspecto feminino. É como eu dizer, por exemplo, o nome próprio, Paulo e Paula, não é? É o mesmo nome, só que Paula é o aspecto feminino, né, com a terminação em língua portuguesa feminina, que demonstra que é uma mulher e não um homem. Enquanto que Paulo, com a terminação o, está demonstrando que é o mesmo nome, mas com o aspecto masculino ali, dizendo que ele é homem e não mulher, certo? Então, é mais ou menos isso. Então, ish e isha é a mesma palavra, com essa terminação aqui em hebraico, no caso, a terminação a, mostrando que é palavra feminina, tá bom? Portanto, mulher. Então, ish e isha. Juntando essas letras aqui que estão destacadas, que são as letras diferentes, né? No homem tem essa letra aqui chamada de Yod, e temos essa letra aqui chamada de Re, na língua hebraica. O Yod só tem no Ish, no homem, e o Re só tem no Isha, mulher, tá? Quando você junta o Yod com o Re, você tem aqui, ó, uma representação de Yahweh, o nome sagrado de Deus, o tetragrama sagrado. São essas duas letras aqui, portanto, são o que no hebraico se chama também de partículas divinas, tá? São formas de você fazer uma referência ao nome sagrado de Deus, o tetragrama sagrado, de modo contracto, né? De modo resumido, tá bom? No caso aqui, usando essas duas letras, essas suas consoantes, Yud, Re, tá ok? Quando junta, portanto, essas letras que aparecem apenas em um, que é uma designação também da individualidade, porque o Yod só tem no Ish, no homem, e o Re só tem no Isha, mulher. Isso aqui é um aspecto particular, enquanto que tanto a letra Aleph quanto a letra Shin tem aqui, ó, a mesma letra no homem e na mulher, não é? Então você vê que a letra é diferente, você enxerga ali no que é diferente para cada um deles, você enxerga a partícula divina, você encontra Deus nessas particularidades de quem é o homem e quem é a mulher, quando se encaixa perfeitamente numa união de casamento. Então você tem Deus no casamento quando há essa união perfeita do homem com a mulher. Veja que bacana, né? Agora existe o caso 2. Você percebe aqui também as mesmas letras, né, que estão destacadas aqui, Yod e Re, tá bom, em vermelho. Mas quando você pega apenas a letra que se repete entre um e outro, quando você exclui essas letras vermelhas, né? Fica as mesmas letras aqui, ó, o Aleph e o Shin. Tá vendo? O Aleph e o Shin. Aleph e Shin, tanto para o homem quanto para a mulher, quando você tira a partícula divina, quando você tira Deus dessa união do homem com a mulher, sobra Esh. Em hebraico, Esh significa fogo. Tanto para o homem, para a mulher aqui, quanto para o homem aqui. Né? Sobra fogo. Ou seja, se você tira Deus da união do casamento,
O que sobra é fogo que destrói o casamento. Sobra briga, sobra confusão, sobra conflito, desarmonia. É o fogo que consome e destrói o casamento. Então, o casamento, para ser feliz, tem que ser um casamento, segundo a Bíblia, heterossexual, uma união heterossexual, em que ambos conseguem enxergar Deus na sua particularidade. Tá bom? E quando há essa junção, a própria língua hebraica nos mostra aqui esse simbolismo bonito de que Deus está presente, portanto, há harmonia, há amor, felicidade. Quando você tira Deus do casamento, portanto, não respeita a individualidade, você quer ver apenas o igual, e massivamente igual, né? Não respeitando os aspectos individuais do homem e da mulher, sobra o fogo, sobra a briga, confusão, desarmonia e, portanto, a falência do próprio casamento. Ok? Interessante. Próximo versículo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que esteja como diante dele, que seja idônea, né? Diante dele. A palavra ajudadora em hebraico, ezer, significa ajudadora, aquela que ajuda. Tá? Ezer, portanto. Como que diante dele é uma expressão hebraica, é o que tecnicamente a gente chama de hebraísmo, que é uma forma hebraica de se fazer referência, né? É uma forma típica da língua hebraica de dizer alguma coisa. Em hebraico aqui é apenas uma palavra que expressa essa expressão inteira aqui. A palavra neged. Neged em hebraico. Na frente dele, ou seja, a mulher está na frente dele. Ele é notável. Ela é correspondente aos anseios e necessidades do homem. Tá? Aqui há a ideia de igualdade, pois a mulher é perfeitamente correspondente às necessidades do homem, sendo apenas ela suficiente para completá-lo adequadamente. Então, o homem não é completado com os animais. Tanto que Deus colocou lá os animais para ele dar nome e ele percebeu que não tinha ninguém que era compatível com ele. Não tinha animal compatível com ele. Deus então cria a mulher e ele percebe, olha, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, está tudo igual, porque de fato Deus criou essa mulher para ser complementadora dele. Ajudadora aqui no sentido de complementar. Com as características diferentes que a mulher tem, ela complementa o homem. E também com as características que o homem tem, na sua particularidade de ser um macho, ele também complementa o que falta à mulher. Então, mulher e homem se encaixando perfeitamente, alcançando então a harmonia. E esse casamento em que o homem e a mulher estão perfeitamente unidos, amando um ao outro, e cada qual exercendo bem o seu papel, né, de complementar o outro, essa atitude mostra para o restante da sociedade a imagem e semelhança de Deus no casamento, na união entre homem e mulher. Tá? Então é muito interessante você perceber que não há aqui relação de superioridade ou inferioridade, mas há papéis complementares, e o próprio língua hebraica mostra isso para a gente. Tá? Outro versículo, e disse Adão, esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. Né? Varoa em hebraico, Ishá, como nós já vimos. Né? Ishá, mulher, deriva de Ish, homem, né? Sendo o seu exato feminino. Enquanto que o varão em hebraico, Ish, homem. Ok? As diferenças são anatômica, psíquica e emocional, mais igualdade ontológica referente ao ser. Ou seja, claro que na anatomia física do ser humano, do homem e da mulher, tem diferença. Qualquer um pode notar isso. Não precisa ser um gênio da biologia para saber que há diferença biológica entre homem e mulher. Isso é plenamente científico. A diferença também é psíquica. A mulher tem emoções e pensamentos que são um pouco díspares do modo como o homem tem, né? De modo geral. Portanto, psíquica e emocional. Tá? Agora, do ponto de vista espiritual, da espiritualidade, é tudo igual. Aqui não tem diferença. Homem e mulher podem se ligar igualmente a Deus sem diferenciação.
tá? Porque eles têm igualdade ontológica, referente à própria constituição do ser humano, ok? Outro versículo também interessante aqui, é o último versículo que veremos, portanto já estamos terminando. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui é claro que o contexto de Gálatas 3:28 se refere ao contexto da soteriologia, da salvação, a redenção, portanto. Né? Como estamos falando, em termos de redenção e de salvação, não existe diferença nem étnica, no caso aqui judeu nem grego, nem social, no caso servo ou livre, e nem também sexual, no caso macho ou fêmea. Né? Não tem diferença no que diz respeito à salvação, é todo mundo igual. Todo mundo tem condições de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, e daí ser salvo, né, eternamente. Então não há diferença no que diz respeito à salvação para macho e fêmea, né, que é o nosso tema de estudo hoje. Mas as diferenças étnicas, sociais ou sexuais permanecem existindo, tá bom? Mas são relativizadas em Cristo no que diz respeito, então, à salvação. Tá bom? Terminamos aqui, então, com o nosso conteúdo. Eu quero agradecer aqui ao pastor Aderson, né, e interromper aqui o compartilhamento. E agora abrir aqui para perguntas e respostas e o nosso pastor aqui conduzir o restante. Ok, e aí pessoal, irmão, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer no chat, fique à vontade para fazer a sua pergunta, para que o pastor Davidson possa responder. E aí vamos lá. Enquanto você aquece aí para fazer a sua pergunta, deixa eu entrar aqui. Vocês dizem, na sua exposição, você falou que o feminismo tem aspectos positivos, né? Aspectos positivos no que tange ao direito, no que tange aos deveres e também no que tange a dar uma certa equiparação, entendendo a singularidade de ambos, né? Tanto do ponto de vista do homem quanto do ponto de vista da mulher. E sendo assim, hoje nós vemos aí uma certa discrepância. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? São os exageros, né? Tanto o machismo exagera quando o homem maltrata a mulher, tanto o maltrato, né, pode acontecer do ponto de vista psicológico, nessa questão do assédio sexual, né, que o homem faz até mesmo contra a sua esposa, quando, por exemplo, ele quer ter relações e ela não quer. Se ele força a mulher a ter relações até dentro do casamento, isso é também considerado assédio sexual contra a mulher, né? O direito que ela tem de, naquele dia, não querer contato físico com o homem. Né? Isso acontece também até mesmo em meios cristãos, para nossa vergonha. Né? No meio evangélico também existe isso, muito machismo no meio evangélico. Isso é errado, é exagero, isso é pecado contra Deus. O machismo, de um modo geral, é pecado contra Deus. Assim como o feminismo também está se tornando hoje também um movimento exagerado, se tornou hoje mais um movimento político do que propriamente um movimento de libertação das mulheres. Né? Então, o movimento, do jeito como começou inicialmente, ao menos de modo pragmático, né? Não me refiro aqui à intenção que estava por trás de quem criou o movimento feminista. Né? Eu não estou me referindo a isso. Isso aqui não é uma discussão agora sobre isso. A discussão é que, de modo pragmático, o movimento feminista, no começo, teve aspectos importantes e teve conquistas importantes, sim, para o direito da mulher. E se hoje a mulher pode falar abertamente, pode votar, pode concorrer a cargos públicos, né? Isso tudo é conquista, sim, do movimento feminista. Não estamos aqui negando esse aspecto importante para a sociedade e para as mulheres de um modo geral, tá? Isso é muito importante. Agora, o que de fato a gente também percebe é que esse movimento feminista hoje extrapola esse tipo de objetivo inicial. Ela quer mostrar que elas são superiores aos homens, aí está entrando no mesmo campo de exagero e de erro que o machismo teve no começo.
né? É como se fosse um endurecimento na reação para poder fortalecer cada vez mais, né? Se fala hoje, inclusive, em empoderamento feminino, não é? Aí, para ser sincero, a sociedade precisa se decidir o que ela quer. É mulher forte ou mulher que tenha dúvidas sobre a sua sexualidade na disforia de gênero? É para fortalecer a mulher ou é para para enfraquecer o homem também? Isso tem aspecto político também. E a sociedade ocidental ela pode pagar um preço alto, inclusive numa situação de guerra, uma situação de invasão de um país, que leva muito a sério, em que muitos dos homens, né, são feminilizados. Numa situação de guerra, esse país perde lutando contra outro país em que não há esse tipo de enfoque na cultura. Entendeu? Porque, de fato, o poder masculino é o da força. E numa situação de guerra, claro que mulheres podem também lutar numa guerra, não é? Mas numa situação de guerra, pelo fato do homem ser mais forte, constituído fisicamente assim, naturalmente assim, não é? Numa situação de guerra, o país que tiver mais soldados homens leva vantagem. Entendeu? Aqui não é questão de preconceito. Aqui não é questão de você diminuir o valor das mulheres lutando numa guerra. Não é isso. É uma questão de constatação puramente física. Né? E, de fato, isso pode afetar sim, o resultado de uma guerra numa situação dessa. Joia. Deixa eu, então, pegar um gancho aí, no aspecto que você fala sobre exagero, e vamos, de forma rápida, né, por conta do tempo, exageros dentro do arraial evangélico, tanto por parte do feminismo quanto por parte do machismo. Né? Você pode citar alguns exemplos? Pode falar alguma coisa? Claro que eu não vou citar exemplos numeralmente, lógico. Né? Certo. Mas de forma geral. Fazer isso. Claro. Mas existe sim, por exemplo, é mais comum você encontrar o exagero machista no meio evangélico, até por causa de uma compreensão errada do que dos versículos que vimos aqui. Não é? Entende que o homem é superior, entende que o homem precisa dominar sobre a mulher, a questão da submissão feminina, não é? que foi deturpada também, esse conceito. Né? A Bíblia não fala de submissão total a ponto de desumanizar a mulher. Tá? Não é isso que a Bíblia diz. Né? A submissão aqui é apenas funcional, dentro do casamento na união do homem e da mulher. Então a mulher exerce papéis sociais dentro da família e o homem também exerce papéis sociais dentro da família. Não há problema algum, por exemplo, se a mulher está empregada e o homem está desempregado, o marido combinar com a esposa, olha, eu fico com as crianças nesse período, enquanto você traz o dinheiro para casa. Depois, quando inverte, volta normalmente ao papel social normal, do homem trabalhar e a mulher cuidar da casa. Ou a mulher conseguir cuidar da casa e trabalhar ao mesmo tempo, se ela consegue fazer a dupla jornada, entendeu? Mas se o homem, por exemplo, está desempregado, problema algum, ter que cuidar da casa e das crianças, enquanto a mulher vai trabalhar, se essa é a configuração atual dentro da família, entendeu? Homens que não conseguem aceitar isso é por machismo, é um exagero, inclusive no meio evangélico. Não é? Homens que forçam as mulheres a fazer o que elas não querem dentro do próprio lar, e ainda usando os versículos bíblicos aí isolados para poder respaldar o que não dá para respaldar, né, na Bíblia. E também há exageros entre as mulheres, quando são muito influenciadas pela visão política do feminismo, do modo como se tornou hoje, né, essa visão do empoderamento feminino. Então, a mulher tem que pisar no homem como se pisa no diabo. Né? Isso também é um exagero, também existe isso no meio evangélico também. Existe também. Né? Tem mulheres que batem nos homens hoje em dia. Tem homem que é tão desconstruído que ele apanha da mulher. Né? O que é a completa inversão do erro. Então você não tem que virar a chave do erro, você tem que sair do erro. E tem que ficar no que a Bíblia de fato ensina. Igualdade ontológica entre homem e mulher e respeitando as diferenças de cada gênero. Porque quando você respeita, você aceita, você se encaixa e você complementa um ao outro. O casamento fica feliz
fica funcional e fica saudável, inclusive, para as crianças, para toda a família. Beleza, beleza. Então a gente percebe que existem muitos exageros dentro do contexto evangélico e que precisam de esclarecimentos, né? Direcionamentos. Claro, Alguns até citam aquele texto, né? Que dizem, né? Nem citam o texto, né? Eu sou o cabeça da minha casa, né? Então eu que mando, a última palavra é minha. Quando, na verdade, eu estou cometendo exagero e não respeitando o papel também de ajudadora, de adjuntora da minha esposa. Especialmente as decisões mais importantes da família, não é para o homem tomar sozinho e que se dane a mulher. Não. Ele faz uma conversa com ela, né? Decidem juntos. E se tem filhos também, que já está chegando a uma certa idade, na adolescência ou na juventude, por que não perguntar a opinião deles também, né? Para tomar uma decisão que vai alterar drasticamente o futuro da família. Agora, se há um impasse, o voto de Minerva, de um modo geral, é o homem que dá. E é claro, ele vai assumir o ônus disso e também o bônus, né? O que significa assumir o ônus? Qualquer coisa que der errado na decisão que ele tem o voto de Minerva, ele vai ter que responder, vai ter que arcar, entendeu? Se ele quer meter a banca de machão da casa, tem que bancar isso, entendeu? Tem que chegar junto. Legal, legal. Interessante. E aí, assim, vale aí uma reflexão quanto a nós em papéis e responsabilidades, e ao mesmo tempo a gente não pode perder de vista, quando a gente olha para o primeiro versículo que você citou de Gênesis, é que o pastor Idaura até comentou sobre isso na última mensagem também, é que o nosso lar deve ser de acordo com a imagem e semelhança de Deus e deve glorificar a Deus. Então, e você colocou aí naquela imagem, né? Quando Deus não está no centro, quando Deus não é glorificado, quando não há esse esforço, né, para fazer tudo para a glória de Deus, só fica fogo, e fogo consome tudo. Queima, detona tudo, né? Não é o fogo do espírito, não. Aí é o fogo do conflito, da guerra. Né? O fogo da guerra, exatamente. Queridos, estamos encerrando então a nossa manhã, avançamos um pouco. Lembrando, se você ainda não adquiriu, adquira aí a Ética do Casamento Judaico, é daqui que nós estamos fazendo os nossos estudos. Estamos já encerrando, estamos já chegando ao finalmente. Na verdade, na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós estaremos encerrando aí a Ética do Casamento Judaico. Se você quiser adquirir o seu livro, Pastor Davidson, é só fazer contato com ele. Lembrando, tem pouquíssimos livros, que ele já solicitou uma nova reedição. E também, não custa nada, né? Revelações aí do Salmo 23. Olha, revelação. Como vocês estão vendo, eu tenho os dois, né? E show de bola, show de bola. Vale a pena você ter esse livro para ler, para meditar, para estudar, para aprender, porque eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Queremos agradecer aí os nossos amigos e irmãos que estão conosco, o Douglas, a Nilce, a Lorena, o Flávio Prado, nosso querido pastor, amigo, a Rosilane Mello, a Dalva também está conosco, a Neise também está conosco, né? A Cris, embora esteja lá no outro ambiente, mas também está conosco. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Ok? A Loreta falou, sabe as palavras. A Neise falou, muito obrigado pelos ensinamentos, isso é muito bom. A Nilce falou, concordo, certamente está havendo uma desconstrução do homem, isso é muito bacana. Queridos, o pastor Davidson retornará então na próxima semana. E eu vou usar a seguinte expressão, tá? Já tem um outro estudo engavetado, né? Que estudo que está engavetado, pastor Aderson? Nós vamos debruçar sobre o livro de Abacuque, ok? Aquele que fala assim, ainda que a figueira não floresça, não tem esse versículo?
Então, foi Abacuque que disse. Mas vamos estudar contextualizando, vamos ver aspectos da época e como isso se aplica a nós nos dias de hoje. Não é semana que vem, porque na semana que vem estaremos encerrando. É na outra semana. Pastor e também lembrando, pastor Aderson, que quem quiser o PDF com os versículos, todo o conceito do que apresentamos aqui, solicita ao pastor Aderson, que ele pode enviar para você, ou também solicita a mim, que eu também posso enviar, tá bom? João. Pastor, fique à vontade, por gentileza. Amém. Para te exaltamos pelo privilégio que tivemos em apresentar mais um estudo bíblico de assuntos polêmicos que trazem dúvidas, mas podemos apresentar a tua revelação, Senhor, sobre cada um deles. Nós pedimos a Ti que Tu nos abençoe para que estejamos expurgando, ó Pai, do nosso meio, do nosso próprio casamento, nossa própria família, qualquer atitude machista ou feminista. Que tudo isso, ó Pai, todos esses exageros sejam retirados em nome de Jesus, para que tenhamos uma vida familiar harmônica, abençoadora, com, ó Pai, também estarmos espelhando a Tua presença, a Tua imagem, através do nosso próprio casamento. Pedimos as Tuas bênçãos àqueles que estão, ó Pai, necessitando, ó Pai, de uma cura, aqueles que estão esperando, ó Pai, uma cirurgia, que haja a Tua graça, a Tua bênção. Nós te exaltamos também pelo pastor Flávio Prado, o seu casamento, ó Pai, essa semana, que ele possa ser abençoado por Ti em tudo quanto ele fizer. Cuida, Pai, também dele e da sua esposa, e que haja a Tua graça, Pai, revelada a ele e a cada um de nós também. Nós assim colocamos tudo em Tuas mãos, agradecendo a Ti pela oportunidade, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, amém. Próxima quarta-feira, retornaremos aí com o pastor Davidson e amanhã temos Amanhã com Deus. Shalom para todos. Shalom a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.